E aí, vocês acordem aí, senão o assunto não entra, a gente vai ver um exemplo para concluir o conteúdo, para fixar melhor na mente de vocês como é que é isso na prática. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, desculpem aí para quem não gosta de carne, mas é um exemplo bem prático que eu encontrei para trazer para vocês. Que é o gerente de uma indústria de carnes enlatadas tem estabelecido um padrão que diz que de um novilho de 400 gramas. Um novilho é um bezerro novinho, que ele quer dizer, de peso vivo. E a indústria obteria uma média de 250 gramas de carne, ou seja, um bezerro novinho ali pesaria 400 quilos vivo e ele seria transformado em 250 quilos de carne, cortada e enlatada, no caso. E aí a experiência passada dessa empresa, ela indica que mesmo que a média possa ser mudada, ou seja, mesmo que essa média aqui, 250 quilos de carne, possa ser mudada, o desvio padrão ele permanece ligeiramente constante em 18 quilos. E para determinar se o padrão está sendo encontrado, o gerente seleciona uma amostra aleatória de 100 novilhos, ou seja, 100 bezerros novinhos ali de 400 quilos, obtendo uma média de 253 quilos de carne, e aí ele pede para fazer o teste ao nível de significância de 5%. E aí o primeiro passo para a gente é anotar os dados. Eu acho que isso eu aprendi desde o primeiro período da aula de estatística, fazendo lá a disciplina descritiva, que é primeiro pegar a questão e anota os dados, quais os dados que a questão passa para a gente, para ficar mais claro do que é que eles querem, o que é que eles repassaram para a gente, o que é que a gente pode fazer com aqueles dados. E aí a questão ele passou a média populacional ali, 250 quilos, ele passou o desvio padrão, inclusive isso aqui é bem importante salientar, porque às vezes pode ser que a questão dê a variância, inclusive tem alguns professores que eles gostam de colocar essas pegadinhas nas questões. Colocam a variância, sendo que a fórmula vai pedir o desvio padrão. Aí, é claro, é só tirar a raiz quadrada, né? Ligado no que ele der. E aí o N, que vai ser igual a 100, ou seja, ele vai pegar 100 bezerros lá na amostra. E aí a média seria 253 quilos, a média amostral. E o alfa, que é o nível de significância de 5%, ou seja, o nível de confiança de 95% que ele está trabalhando. E aí, relembrando passo a passo, o primeiro é enunciar as hipóteses, que é H0 e H1, quem seria H0 e H1, que é a hipótese alternativa e a hipótese nula. E aí eu vou voltar lá para a questão, que é, ele mesmo fala, a indústria obteria uma média de 250 quilos de carne. E experiência passada indica que o mesmo que a média possa ser mudada. Só que ele fala que possa ser mudada, ele não fala que, tipo, que essa média pode ser mudada para mais ou para menos. Ele fala que pode ser mudada, ou seja, ele pode ser diferente de 250 quilos. E aí, nesse caso, que é nessa interpretação que eu disse lá atrás, que a gente cai nesse passo aqui, ó. Que ele fala que é como se ele interpretasse que não é igual. Ele está falando que não é igual, ou seja, que vai ser diferente de 250 quilos. E aí, a hipótese alternativa vai ser essa. A gente vai utilizar o teste bilateral, nesse caso. E aí a hipótese alternativa ficou o seguinte, a hipótese nula, no caso, ficou o seguinte, onde Mi é igual a 250 quilos e a hipótese alternativa, onde Mi é diferente de 250 quilos. Se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, porque às vezes a pessoa se enrola toda aqui. E aí a gente vai para o segundo passo, que é fixar a alfa e identificar a variável do teste, ou seja, a gente vai usar a tabela ali do Z calculado, que é a tabela da normal, ou a tabela do T-Student. E aí a gente vai utilizar um alfa ali, que no caso é fixar o alfa, né, que é o nível de significância, de 5%, e a variável que a gente vai utilizar é Z, por conta do tamanho de N. A gente está também utilizando N igual a 100, ou seja, bem maior do que 30. Então a gente vai cair nesse valor aí. Em seguida, que é o terceiro passo, a gente vai determinar as regiões críticas, que ficou assim, ó. A região crítica é essa daqui e essa daqui. E aí vocês podem perguntar, tá, mas de onde são esses valores? Vocês lembram que lá em cima tem que é 1 menos alfa, essa parte daqui, e essa aqui é alfa dividido por 2 e alfa dividido por 2. E aí quem seria 1 menos alfa? É 100% menos 5%. Aí aqui é 95%. E aí de 95% para 100, que no caso é esse alfa, ele sobra 5. Aí você divide esse 5 por 2, que dá 2,5, que dá 2,5 aqui. E aí essa é a nossa região crítica. E essa daqui é a nossa região de aceitação. E aí esse menos 1,96 e 1,96 é quando você for pegar lá na tabela da normal para 1,96, que é de 95%. É porque tem que olhar na tabela normal, mas isso consegue fazer rapidamente no R também.
Mas se eu fosse trazer aqui, iria enlouquecer um pouco vocês, porque a tabela é meio grande, então seria ruim de visualizar, por isso que eu não trouxe. Mas esse 1,96, ele sai quando você procura na tabela o quanto que é para 95% do nível de confiança. E aí aparece esse 1,96 e menos 1,96. Enfim, o quarto passo agora é calcular o valor da estatística do teste, que é utilizar uma daquelas fórmulas lá. E aí a gente cai aqui nesse caso, onde sigma 2, que é a variância conhecida. Aí alguém pode perguntar, mas ele não deu a variância, ele deu só o desvio padrão. Mas é como eu disse, aquele caso, ele só é ter tirado a raiz ou colocar o quadrado agora novamente e a gente retorna para a variância. E aí, ou seja, a gente tem um sigma conhecido e a gente está calculando para a média. Aí a gente vai calcular, utilizar essa fórmula aqui, esse dizer calculado aqui da estatística do teste. E aí a gente cai aqui, onde x barra, que é a média amostral, 253 quilos, ou seja, 253 quilos menos 250, que é a média populacional que ele tem lá dos bezerros, dividido por 18, que é a nosso desvio padrão, e dividido pela raiz de n, que no caso é a raiz de 100 aí, que é a amostra que ele está tendo. E aí, esse z calculado dá o valor de 1,67, que é o resultado dessa conta aqui. E aí, vocês podem ver o que é que vai acontecer. 1,67, vocês concordam que está antes de 1,96? Essa linha aqui é 1,96 e aqui é 0. Então, esse 1,67 vai estar dentro desse eixo aqui. Dentro dessa curva aqui. Ou seja, ele acaba que não rejeita H0, porque essa aqui é a nossa região de aceitação, 95%. Aí alguém pode perguntar, tá, mas como é que no caso ele rejeitaria? Ele rejeitaria se ele fosse maior do que 1,96, esse valor aqui. Se fosse 1,97, ele ia cair aqui, ó, na região crítica, que é essa região aqui. E aí, se ele caísse nesse resultado, a gente rejeitaria H0, que é a nossa região crítica. Só que como ele caiu na região de aceitação, então a gente não rejeita H0. Vocês conseguiram entender essa parte aí? Se ficou confuso, eu posso repetir. E aí, agora, o quinto passo, que é concluir pela rejeição ou não da hipótese. A gente rejeita ou não, que eu já falei ali. Mas aí, para concluir, a gente fala que não há motivos para a rejeição de H0 ao nível de significância de 5%, ou seja, o padrão da empresa está sendo estabelecido. Ou seja, continua tendo o padrão lá de 250... Deixa eu ver pela questão. A indústria continua obtendo uma média de 250 quilos de carne. Essa aqui é a interpretação. Enfim, dúvidas aí?